Um só vai dizer que tudo é encontro, tudo é relação. Se tudo é relação, ele vai dizer que a vida então é dividida em bons e maus encontros. E ele vai então explicar no processo profundo de reflexão e análise que ele vai fazendo na literatura filosófica dele. Ele vai dizer então que a vida é feita ou de mau encontro ou de bom encontro. O mau encontro é quando as pessoas envolvidas perdem a sua conexão consigo mesmo, a sua identidade, a sua força, a sua identidade. Tudo aquilo que me desestrutura, fazendo-me perder de mim mesmo, me enfraquecendo, para Spinoza é o mau encontro. E bom encontro é tudo aquilo que reforça a minha natureza, me engrandece, me ajuda a reforçar e fortalecer a minha condição individual e me reconhecer como eu mesmo. Então, isso é a base dele. E ele diz, o que garante, então, um bom encontro? Ele vai ter a mesma conclusão do Jung, a objetividade, que ele chama de conhecimento. Só o conhecimento garante o verdadeiro encontro. Tá? Eu vou voltar nisso, né? Eu quero juntar essa ideia, então, de encontro, de bom encontro, com a ideia de Platão, que é a ideia do amor platônico, né? Que a gente ouve falar, o amor platônico é o amor não realizado, é o amor na fantasia para outra pessoa. Não é bem assim. O amor platônico é quando, que para ele é o amor mais pleno, mais elevado, né? É a ideia verdadeira de amor que Platão traz. É quando o casal consegue se encontrar e olhar para a mesma direção, e diz Platão, olhar para cima. Esse é o amor platônico. Quando os dois deixam de olhar um para o outro, fechado nas suas necessidades individuais, e conseguem, partilhando junto, mover o seu olhar para cima em direção ao ideal e compartilhar junto esse ideal. Isso que é o amor para Platão, tá? Bem, tem duas questões na dinâmica das relações que é importante. Depois a gente vai voltar na questão do conhecimento, para a gente poder entender a atividade. Mas eu queria trazer que, para poder entender a dinâmica das relações, seja familiares, de trabalho, de casal, tem dois grandes vetores que são fundamentais. Um é a questão do contrato. Toda relação tem um contrato, mesmo que seja inconsciente. Se não faz consentimento desse contrato, a gente faz um pacto inconsciente. Então, sempre tem um tipo de movimento entre as pessoas, quando elas se conhecem, quando estão organizando o espaço de troca, que é movido por um contrato. Por exemplo, se eu sou um cara meio narcisista, metido a gostoso, achando que o mundo daí vai me servir, né? Então eu estou passando essa mensagem para o mundo, né? Que o mundo existe para preencher minha necessidade, né? Se eu pego uma pessoa que é insegura, que tem necessidade de servir ao outro, para se sentir amada, por exemplo, quando essas duas pessoas se encontram, começa um contrato espontâneo, natural, onde o outro exige, o narcisista exige, e a pessoa outra dá. E estou acostumado a exigir, e o outro sempre dá, então começa um contrato onde há uma proposta de relação, então, que vai se construindo baseada nesse contrato. Eu sempre exijo, eu sempre tenho razão, eu estou no centro do mundo, e tu é a pessoa que sempre tem que se adaptar, sempre tem que dar, sempre tem que ceder. E isso é inconsciente, gente. A gente vai assumindo papéis nas relações em função do nosso jeito de ser em cima desse contrato, sem perceber. Quando vê, as relações estão cronificadas, estão estratificadas nesse contrato. E daí, quando um quer sair desse contrato, o outro berra. Né? Quando a mulher cansa de servir, cara, que é isso? Não presta? Que está pensando o quê da vida? Se achando magoado, assim, dolorido porque ela não cedeu aos caprichos dele, porque na cabeça dele não existe uma outra possibilidade, porque o contrato
que ele fez com ela era esse. E ela aceitou muitas vezes, né? Então, a gente vê que toda relação vai ter um contrato. Então, é importante a gente refletir. Que contrato eu estabeleço com as outras pessoas? Na minha forma de agir. Na minha forma de reagir ao outro. Na minha forma de construir o contato com as pessoas. Como é que eu chego nelas? O que eu ofereço para elas? Então, nesse processo, a gente vai entender que tipo de contrato a gente está estabelecendo com os outros. E dentro desse contrato também tem uma coisa que é muito importante, que é as formas de comunicação. Que tipo de comunicação a gente estabelece nas relações? Porque essas comunicações vão ser a base de muito mal entendidos e muitas complicações. Porque não tem como a gente se relacionar sem se comunicar. Mas se a gente se comunicar mal, e geralmente a gente se comunica mal, as relações ficam nesse mal entendido, ou subentendido, onde as coisas não são faladas, não são percebidas, ou são comunicadas de maneira, né, ou exagerada, ou de maneira tosca, ou marginalizada. A gente vê isso nas relações familiares e nos processos de comunicação, onde aqueles elementos que o casal não consegue trabalhar, neles acabam se refletindo nos filhos, porque é comunicado de igual maneira. E a criança que é mais sensível percebe. Então, há uma rede de comunicação sempre nas relações também, que a gente tem que entender. Pode passar de novo. Já é quase 8 horas, pode passar um pouquinho mais uma... O mito de Eco e Narciso fala exatamente disso, desse tipo de pacto que se estabelece entre as pessoas. Eu não vou entrar nele, porque a gente não vai ter tempo, tem coisas mais importantes. Pode passar para nós. Né? Então a gente volta agora a essa ideia do Jung e do Spinoza, né? Que só a objetividade e o conhecimento garante o verdadeiro relacionamento. Então, realmente, para um relacionamento ser pleno, ser saudável, há uma necessidade de conhecer o outro e a mim mesmo, para que haja um bom encontro. Spinoza. O Spinoza vai dizer exatamente, para que haja um bom encontro, eu tenho que saber de mim, da minha natureza, e também saber da natureza do outro. Porque se eu sei da minha natureza, eu vou compor bem com a natureza do outro se eu saber também da natureza do outro. Então, se eu sei da minha natureza do outro, eu posso começar a estabelecer um diálogo e um processo de troca de maneira positiva. E mesmo que seja naturezas difíceis, eu posso estabelecer dentro dessa natureza difícil um bom encontro. Quando eu tenho um irmão gêmeo, que é médico homeopata, e quando a gente era pequeno, a gente ia para a chácara que os meus pais tinham perto da cidade, em Santo Ângelo, nas Missões, e a gente tinha um hábito de correr com ortiga um atrás do outro, para uma brincadeira selvagem de crianças amadas, irmãos amados, gêmeos que se amam, né? E era jogar orquídea um no outro, né? Então a gente tinha que ter cuidado, porque a pior coisa é tu pegar a orquídea e em vez de tu bater no outro, você picar com essa orquídea, né? Porque ela queima a gente. Então a gente tinha que pegar com o jornal, ortiga. Ortiga. Daí a gente pega com jornal, com plástico, pegar pela raiz, né? Então era uma arte aquela história da ortiga. Então, e na verdade, então, a urtiga tem a natureza dela, né? Uma planta que queima, que provoca uma reação na gente. Então a gente pode dizer assim, traumatizados pela festa infantil de guerra de urtiga, que urtiga é uma planta terrível, né? Vou dizer às pessoas, não, para mim tire todas as urtigas do mundo, não presta para nada, porque tem as lembranças das marcas da urtiga na minha costa causadas pelo meu irmão. Mas isso é uma... Então, o que acontece? É um mau encontro, né, entre eu e a urtiga, intermediado pelo meu irmão, né?
E aí é isso que a gente fica com aquelas marcas negativas e a gente generaliza. Eu acho que todas as urtigas do mundo não prestam, né? E aí eu começo a ter um preconceito contra as urtigas, né? Porque eu acho que elas só servem para isso, né? Para queimar minhas costas. Mas se eu conhecer a natureza da urtiga e a minha natureza, eu vou entender que a urtiga tem propriedades terapêuticas importantes. E que em algum momento, em alguma enfermidade, se eu fizer um chá da urtiga, ela pode ser ótima para mim, né? E me curar de alguma enfermidade. Então, se eu conheço a minha natureza, né? E sei que eu sou sensível à urtiga, não posso encostar nela, e conhecer a natureza da urtiga, respeitar a natureza dela, eu posso me aproximar dela de uma maneira que, em vez dela me machucar, e pode me oferecer cura. Também as mulheres também são umas urtigas às vezes da vida da gente. Mas a gente saber chegar pertinho com um jeito, em vez de arder, pode curar, né? Então, pode ser um bom encontro, viu, gente? Então depende da gente conhecer a nossa natureza do outro. Se a gente conhece verdadeiramente a nossa natureza do outro, vale o encontro, né? Então, essa é a arte do bom encontro, né? Então, aqui está 4 passos, né, que o Spinoza dá, que resume mais ou menos essa ideia. Primeiro, temos que conhecer a natureza das pessoas e a nossa para aperfeiçoá-la. Segundo, temos de criar a capacidade de deduzir as diferenças e as concordâncias entre os elementos envolvidos na relação. Ou seja, toda relação tem elementos envolvidos. Tem um lado da urtiga X, Y, Z, tem o meu lado X, Y, Z, e esses elementos estão envolvidos, às vezes mais um, outros mais outros. E se eu consigo criar uma ideia da minha natureza do outro, eu posso deduzir que elementos daquela natureza me servem, que elementos não me servem, que contexto é interessante, que contexto não é interessante. E assim eu posso, então, ter ideia do que está envolvido, né? E se eu sei que o meu marido chegou de cara feia aquele dia, porque brigou no trabalho, eu já sei que eu não posso tecer a palavra naquele momento com a criatura, né? Que vai vir um monstro, né? Um dragão vai surgir, né? Não é ele está transfigurado naquele momento. Então, na medida que eu tenho essa sabedoria, essa ciência de saber o que envolve, os elementos que envolvem meu ser, envolve o ser do outro, eu começo a estabelecer, então, uma discriminação, né, daquela realidade. E daí, terceiro, daí posso ver o que cada pessoa pode sofrer com o contato. O que gera sofrimento para o outro, da minha natureza, dos elementos. O que o outro gera também sofrimento, né? E aí, o quarto elemento que o Spinoza propõe, de associar esses elementos com a natureza e as potências da pessoa, porque daí que ele propõe como bom encontro, quanto potencializa a natureza do outro, promove o outro naquilo que ele tem de melhor. Quando eu consigo associar o meu elemento com a potência do outro, aquele elemento, em vez de desagregar o outro, favorece, e isso gera um bom encontro. Então, se a gente tem esse cuidado de poder... Então, todo o segredo da vida, né, é o autoconhecimento. Se a gente se conhece e conhece o outro, a vida, tudo fica mais fácil. E aí, eu trouxe também os 4 compromissos toltecas, que é um livrinho, né, do Miguel Ruiz, que ele é descendente dos índios toltecas mexicanos. Ele se tornou médico, teve um acidente de carro, quase morreu, e ele então refez a vida dele e recuperou a tradição dos ancestrais indígenas dele, onde eles têm como base seguir esses 4 princípios em relação à vida deles como índios toltecas. E esses 4 princípios também nos dão uma orientação favorável nas relações humanas.
Se a gente então respeitar esses 4 compromissos, a gente está dando um grande passo na maturidade, nas possibilidades de promover aquilo que Spinoza chama de um bom encontro. Então, a primeira proposta dos índios toltecas é que a nossa fala seja impecável. O cuidado com o que fala, como fala. Heidegger, ele acha que a fala, que a palavra, é o elemento mais nobre do ser humano. E não é por acaso que está lá no Gênesis que o princípio era o verbo. Então, na verdade, quando a gente fala, quando a gente comunica algo, a gente não está apenas decodificando uma realidade. A gente não está apenas criando uma mensagem culturalmente estabelecida. A gente está gerando vida. Porque a fala tem vibração. A fala tem força, né? Quando a gente emite uma palavra, a gente está dando vida àquela ideia. Então, conforme a gente fala, de que maneira a gente fala, o estado emocional como a gente fala, a gente pode promover coisas muito boas ou destruir. Então, e para os índios toltecas, esse compromisso é o mais difícil de todos. Então, se a gente sabe que naquele momento a gente está movido por sensações e emoções negativas, então é melhor não falar. Espera um pouquinho. Medita antes, reflete antes. Então, um compromisso que a nossa fala seja realmente uma fala adequada, clara, né? E porque quando a gente está movido pelas emoções, a gente não pensa, né? A gente vomita. E a gente sai o que sai naquela hora, daquele jeito, né? E a gente, geralmente, é um jeito muito desengonçado de ser, porque quem está falando da gente não é nós, com a nossa razão. É nossas feridas, são nossas dores, nossas exigências, são nossos estados inferiores. Né? E aí, quando eles vêm para fora, vem com uma forma catártica, com uma carga emocional muito grande. E aí, em vez de favorecer, aquilo acaba gerando mais conflito, desunião e assim por diante. Né? Quantos crimes não começam por uma discussão, um bate-boca? Né? Então, a primeira proposta dele, então, que a nossa fala seja impecável. A segunda proposta deles é não pessoalizar. É aquilo que a gente falava do nosso ego. O nosso ego tende a pegar tudo pra gente. A gente pessoaliza as coisas. Tudo pega pro nosso eu. Né? Então, se a pessoa não olhou pra gente, ele não gostou de mim. O cara tá com torcicolo, né? Ou tá sem meio vesgo, seja o que for. Mas a gente não quer saber do outro. A gente pessoaliza as coisas e pega pra gente. E pega da maneira mais errada e mais complicada. A gente gosta de complicar a vida, né? Da gente e dos outros. Então, quando a gente pessoalizar é trazer para essas fantasias infantis do nosso ego carente e mal resolvido. Então, e os índios toltecas já sabiam disso, né? Muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás. Então, de não pessoalizar as coisas, não trazer para o pessoal. Então, para a gente poder avaliar as coisas, tudo requer um distanciamento. Se a gente está muito perto, muito envolvido, a gente perde a clareza das coisas. Né? Então, e se a gente mistura com essas coisas, pior ainda. Então, é importante nas relações sempre sair do plano pessoal. Tentar ver as coisas de maneira objetiva, clara, como elas se apresentam, e não em cima das nossas necessidades pessoais. Como consequência disso, tem um terceiro compromisso que eles colocam, que é não julgar ou interpretar apressadamente. Que daí a gente tem sempre também ter esse hábito. A vida se apresenta e já tasca um carimbo em cima, né? A gente tem uma tendência... Porque isso é um padrão também da nossa mente. A nossa mente, ela foi organizada e educada para prontamente responder à realidade através dos códigos que a gente já tem. Tanto é que se a gente fizer um teste e pegar palavras que tem letras trocadas ou faltando algumas vocais, se tiver a primeira sílaba e a última, a gente consegue ler. Porque a nossa mente, ela vai decodificando já com os
elementos que a gente já tem dentro da mente e a gente já imprime o significado, mesmo que aquelas palavras não estão representando exatamente aquele significado convencional. Então, eu digo que a mente tem uma prontidão, uma resposta muito rápida. E como a gente é movido por emoções, essa prontidão pega carona nos estados emocionais da gente. E aí, quando a gente está emocionalmente alterado, a gente interpreta, julga, mata, condena, rapidinho, a partir dos nossos próprios critérios emocionais. E aí a gente acaba fazendo muitas injustiças, precipitando muita coisa por causa disso. Então, um dos cuidados que a gente tem é não ser apressado no julgar, no interpretar a realidade, no poder entender o que se passa. Se não sabe, pergunta, né? Porque, às vezes, né, quantas coisas a gente vai alimentando, né? E mais falando na subjetividade feminina, porque as mulheres têm um mundo interno muito mais rico do que os homens, né? E elas tecem muitas coisas, né? Tem uma piadinha na internet que eu recebi, e eu não vou contar toda ela, porque é meio indecorosa, mas uma parte dela eu posso contar, que tá o namorado e namorada de tardezinha em Porto Alegre, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né? No domingo, indo para casa, e ele está em silêncio. E aí, o que será que eles estão pensando? Essa é a questão. Ele está meio para dentro, não fala nada. Aí vem o pensamento dela primeiro. Ele está assim porque semana passada aconteceu outra coisa, no outro dia não olhou direito, semana passada, quando ele encontrei no supermercado, cheguei lá, e vai 2 páginas de associação livre, com 1000 questões, e ela já, né, tecendo 1000 possibilidades, porque ele não gosta mais de mim, porque eu sei, que ele e vai, né? E se deixar, vai mais 2 páginas. Daí vem o pensamento dele depois. Puxa, meu time perdeu hoje. Ponto. Então, vocês veem assim, se eu não conheço a realidade do outro, que doideira, né? E há um grande desencontro, né? Ela está no mundo dela, povoando o mundo dela com a fantasia da imagem que ela tem dele, que não é ele, né? É qualquer outra pessoa, menos ele. E ele está no mundo dele onde ela nem existe, né? Naquele momento, pelo menos, né? Para ela, ele existe completamente. Para ele, ela não existe porque ele está preso no futebol ainda, 7 horas da tarde, não dá para pedir muito mesmo, né? Então, vocês veem assim, ó, se eu vou interpretar a cara feia dele e ficar nessas fantasias, cara, tu enlouquece mesmo, né? Então, se a gente, em vez de interpretar, julgar,